Muito bem, nós voltamos para responder as suas perguntas. Eu vou começar com o deputado federal do Rio de Janeiro, doutor Roberto Jefferson. Doutor Roberto Jefferson, João Carlos Contador é do centro aqui de São Paulo, pergunta ao senhor o seguinte: a secretária do presidente da República tem, de acordo com o noticiário do jornal, 3 nomes. Por que até agora a CPI não pediu o seu indiciamento criminal? Não é verdade. Não é verdade, a informação está equivocada. Ela só tem um nome, Ana Scioli Maria Gomes. Ana Maria Scioli Gomes. Ela só tem um nome e um CPF. Doutor Dirceu, tem aqui uma pergunta para o senhor. Pois não. Diz o seguinte: gostaria de saber, do Célio Batista, auxiliar de escritório de Itaquera, aqui de São Paulo. Deputado Zé Dirceu, gostaria de saber se serão confiscados os bens do PC Farias pela Receita Federal, já que o seu enriquecimento é ilícito. Se a Justiça constatar, comprovar, mediante provas, principalmente através da fiscalização que a Receita está fazendo no patrimônio e na renda do seu Paulo César Faria, seguramente ele terá seus bens sequestrados. Eu acredito, inclusive, que essa será uma medida que será tomada, porque todas as indicações, eu conheço bem as declarações de imposto de renda do seu Paulo César Faria, até porque as recebi antes da CPI, inclusive, e tudo que tem surgido, o sinal exterior de riqueza dele, principalmente dessa empresa-mãe EPC, certo? Que deu notas de dezenas de milhões de dólares para empresários durante o ano de 90 e 91, certo? Sem ter atividades para isso, é que o seu Paulo César Faria acabará sofrendo esse tipo de sanção. E quero aproveitar para fazer a seguinte retificação. É verdade que o deputado Roberto Jefferson disse, dona Ana Scioli só tem o nome e o CPF, mas ela abriu no banco, né, 2 cadastros de fichas bancárias, um com o nome completo e outro com o nome de Maria Gomes. Isso, evidentemente, é uma irregularidade, é um ilícito, tanto por parte do banco que permitiu isso, como por parte dela, porque ninguém pode abrir, eu não posso abrir uma conta com o nome José Dirceu de Oliveira e Silva e abrir outra conta com o nome José Silva, com o mesmo CPF, porque algo eu estou escondendo. Né? Essa irregularidade, evidentemente, ela terá que responder. Mas ela não abriu 2 contas, deputado Sérgio. Não, mas ela não tinha pode. Uma conta com o CPF e assinava de 2 maneiras. O que é irregular. Final, Maria Gomes, porque pela notoriedade dela, pela relevância pública do cargo que ocupava, ela foi aconselhada pelo gerente, é o depoimento dela nos autos e é a prova que nós colhemos, ela foi aconselhada a usar o nome Maria Gomes, mas dentro do mesmo CPF e na mesma conta bancária dela. Ela não possuía 2 contas, era uma só. No início ela usava o nome todo, no final ela abreviou o nome para poder ficar com o uso mais discreto do próprio nome. Isso são as provas que nós temos. Mas ela não tem patrimônio e renda para fazer um movimento de 250 milhões de cruzeiros por mês na conta? E a origem desses depósitos, para responder ao telespectador, que dona Ana Scioli seguramente vai responder perante a Justiça, porque ela não pode ter esse movimento bancário e os depósitos na conta dela, muitos são de CPF falso, fantasma, de estrangeiro que veio no Brasil, de pessoas que não existem, que é uma situação gravíssima para uma cidadã. Eu não discuto isso aqui nós vamos esclarecer na quinta-feira, porque ela disse que quem abastecia essa conta, o doutor Cláudio Vieira, que vai depor quinta-feira na CPI. Mas a primeira pergunta, que ela teria 3 nomes, é uma acusação de falsa qualificação. Quer dizer, era um crime que ela não praticou. Então, nós vamos analisar o aspecto fiscal da conta e isso será um debate entre nós na próxima quinta-feira. Luzia dos Santos Silva, parabeniza o programa, diz que está excelente, o tema é muito atual. Há uma pergunta aqui do doutor Jacó, que diz o seguinte: doutor Jacó, o que o senhor acha da volta do governo militar, caso a CPI tenha uma conclusão que venha a causar ruptura nas instituições entre o Congresso e o Executivo? Isso é viável? Quais as implicações para o nosso país? Não, eu não vejo em nenhuma hipótese a possibilidade, não obstante todas as dificuldades que são criadas, que existem no desenvolvimento de um processo democrático, eu não vejo a viabilidade, a possibilidade de uma tragédia dessa natureza. Quer dizer, isto seria um resultado de tal maneira contrário às aspirações da cidadania, da sociedade democrática, que me parece quase... existe um princípio fundamental
no comportamento social que eu acho importante que a gente sempre deixe consignado. Esses exercícios futurológicos, essas viabilizações de alternativas prováveis, às vezes são muito perigosas. Simplesmente projetar essa possibilidade, essa possibilidade tem que estar excluída por princípio. A sociedade brasileira é uma sociedade que tende e deve tender e precisa tender, como toda sociedade humana e civilizada, para cada vez mais um processo de participação democrática. É exatamente o contrário. O resultado desta CPI, o resultado deste esforço, tem que ter um efeito exatamente contrário a de qualquer possibilidade de golpe de governo militar. Tem que se dirigir a um governo de participação, de cidadania total e absoluta. A Ana é dona de casa de Moema e ela diz o seguinte: acho que a história da CPI não vai dar em nada, porque os corruptos envolvidos nesse caso são importantes nesse país. Só vai preso quem rouba 1 quilo de arroz no supermercado. Agora, quem rouba milhões, como no caso do PC Farias, não sofre nada. Deputado Roberto Jefferson. Vai preso também quem prega o evangelho. Pedro Luiz é contador e ele diz o seguinte: deputado Jefferson, o senhor não acha que o governo deveria se afastar do poder durante a apuração dos fatos? O senhor acha isso, deputado? Acho que não. Acho que não, porque quem pediu a instalação e a instauração dos processos na Polícia Federal, na Receita Federal e na Procuradoria da República foi o próprio governo. Foi o presidente Collor que pediu a instauração desses inquéritos. Então, e dentro do nosso Congresso Nacional, até o momento, não houve nenhuma gestão do governo no sentido de impedir a apuração das provas, nem a apuração da verdade. Eu entendo que o governo deve permanecer. O presidente já abriu o peito de que pode prosseguir o inquérito, faça um inquérito. Em nenhum momento, e é bom que se marque essa posição aqui, o presidente interveio dentro da CPI para poder impedir o seu trabalho. Então, o presidente, no exercício das suas funções, é uma garantia democrática, é a legitimidade do seu mandato e não impede o processar o andamento da Comissão Parlamentar de Inquérito. Abigail Santa Cruz, microempresária da Casa Verde, diz o seguinte: na minha opinião, a CPI não é confiável, ela está sendo dirigida para que o presidente da República venha renunciar ao seu mandato, e o que acontecer de ruim no país daqui para frente será de responsabilidade da CPI. A Julieta Rodrigues da Silva é funcionária pública e diz o seguinte: atualmente só se fala em CPI. Por que a imprensa não divulgou nada sobre a anulação do contrato da Rede Ferroviária Federal feita no governo Sarney, que foi julgada agora e só saiu publicado no jornal, sendo que apenas 3% da população lê jornal? Essa é aquela ferrovia do Sarney? Foi anulado o contrato? Foi anulado um contrato com a Aldebrecht, no governo Sarney, mas que foi depois, na verdade, concluído no governo Collor, na Bahia, um trajeto de uma ferrovia, se não me engano. Mas houve divulgação, sim, no noticiário de TV. É evidente que não tem a mesma divulgação que a CPI, mas houve divulgação. César Roberto Vieira, administrador de empresa aqui do Paraíso, pergunta ao doutor Disseu: que punição tem uma pessoa que mente no seu depoimento na CPI? Bem, quem mentir na CPI comete o que nós chamamos de perjúrio e vai responder depois que o relatório for concluído, comprovado esse perjúrio, vai responder perante a justiça, as penas da lei. Essa é uma questão muito importante. A CPI, na verdade, ela, de certa forma, nesse momento no Brasil, ela é uma garantia que a Receita Federal, a Polícia Federal, certo? E que a própria investigação, certo, será feita até as últimas consequências. Porque com os poderes que ela tem, ela funciona como uma espécie de motor, não só da consciência nacional, para que nós ponhamos por fim no Brasil, colocamos um fim no Brasil, a impunidade, certo? E principalmente a corrupção, inclusive com mudanças na legislação, mas também, certo, que não haja, como nos outros casos da LBA, outros casos que nós presenciamos, pressão sobre a Polícia Federal.